te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Ezequiel 35 verso 3. E dize-lhe, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. Ezequiel 35 verso 6. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. Ezequiel 35 verso 11. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste, no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles, quando te julgar. Ezequiel 35 verso 14. Assim diz o Senhor Deus, quando toda a terra se alegrar eu te porei em desolação. Ezequiel 36 verso 2. Assim diz o Senhor Deus, pois que disse o inimigo contra vós, até as alturas eternas serão nossa herança. Ezequiel 36 verso 3. Portanto, profetiza, e dize, e assim diz o Senhor Deus, porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios paroleiros, e em infâmia do povo. Ezequiel 36 verso 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus, e assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Ezequiel 36 verso 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, e certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios, e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Ezequiel 36 verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes, e aos outeiros, aos rios e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Ezequiel 36 verso 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, para que os gentios, que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio. Ezequiel 36 verso 13. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Ezequiel 36 verso 14. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. Ezequiel 36 verso 15. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. Ezequiel 36 verso 22. Dize portanto à casa de Israel, e assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Ezequiel 36 verso 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ezequiel 36 verso 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36 verso 32. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos, e confundi-vos por causa dos vossos caminhos,
ó casa de Israel. Ezequiel 36 verso 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Ezequiel 36 verso 37. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que ele o faça, multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.